Olá, galera! Ao vivo, o professor Alan Marques dando continuidade à nossa aula aí de História do Brasil, nosso curso de História do Brasil. Pessoal, aula 5, Era Vargas, de 1930 a 1945. Naquela mesma pegada, sendo objetivo, sem lero-lero, sem ficar lendo slide, sem ser aquela aula meio monótona, tentando ser, né, um facilitador aí para que vocês possam compreender o conteúdo de uma forma mais simples. Bom, quando a gente está falando de um fato histórico, é bom a gente contextualizar para entender o que está se passando naquele momento ali, certo? Então, de 1930 a 1945, nós temos o quê? A Semana da Arte Moderna. Nós tivemos, né? Nós estamos contextualizando. Antes de Vargas chegar no poder, o que nós tivemos? Por que ele chegou no poder? É essa contextualização que a gente vai fazer. Quando ele, né, assumiu ali, deu o golpe, qual que era o contexto do Brasil naquele momento, tá? Então nós tivemos, antes de Vargas chegar no poder, a Semana da Arte Moderna. Nós vimos na aula passada o movimento tenentista, certo? Nós vimos também que teve a Revolução Russa e os ideais de socialismo, comunismo e anarquismo que chegou aqui no Brasil. Vocês se lembram que a gente viu também sobre a coluna Prestes? Com certeza deve se lembrar, né? Então, pessoal, nós tivemos todos esses movimentos aí. Também tivemos a questão dos movimentos operários, a classe operária, né, cada vez maior, cada vez mais numerosa, pressionando aí por melhores situações aí, melhores condições de emprego, ok? De trabalho, enfim. Então é isso, pessoal, essa é a contextualização, essa efervescência que estava acontecendo, né, em tudo, antes de Getúlio Vargas assumir aqui no nosso país. Semana da Arte Moderna, movimentos para todo lado, tenentismo, ideais da Revolução Russa que chegou aqui, ideias de socialismo, comunismo, anarquismo, movimentos operários, a coluna Prestes, enfim. E aí, nós vimos também que o paulista Washington Luiz, o então presidente, rompe com a República do Café com Leite, ao indicar como seu sucessor outro paulista, que é o Júlio Prestes. O paulista Washington Luiz tinha que ter indicado um mineiro para dar continuidade a essa República do Café com Leite. Então, nós tivemos mais esse fator aí. Portanto, a Revolução de 30 não significou a chegada do povo no poder, mantendo-se a mesma estrutura social. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Bom, a gente viu no finalzinho da aula passada, a aula 4, como que se deu essa situação, certo? O golpe de 30, o apoio que Vargas recebeu, né? E aí, esperava-se que ia ter uma mudança social, uma mudança significativa no contexto sociopolítico brasileiro. Só que isso não aconteceu. Nós vamos ver algumas transformações que teve na questão trabalhista e tudo mais, mas vamos ver de forma pontual. O que eu quero que você guarde aqui? Que a Revolução de 30 não significou que o povo chegou no poder. Por que não significou? Porque o Vargas ele ficou até 45, 15 anos no poder. Que povo é esse que está sendo representado, né? E Vargas instaurou uma ditadura, ok? Então, o Vargas, ele representava muito mais o interesse dele, a preservação dele no poder, ele amava o poder, toda vez que era para ele deixar o poder, ele dava um jeitinho de continuar, por isso ele ficou tanto tempo, tá? E aí, tanto é que depois a gente vai ver, ele não queria largar o poder, ele preferiu até suicidar do que largar o poder. Enfim, e o que acontece, pessoal? O Vargas, chegando no poder, não significou, portanto, a chegada do povo no poder. Manteve-se a mesma estrutura social. Tá? Ou seja, aquela estrutura dos grandes cafeicultores, né?
ali, das grandes detentores ali do poder econômico e tudo mais, se manteve. Os políticos, aquele pessoal ali, a classe dominante, se manteve do mesmo jeito. O povo, ele não, uma pessoa do povo, como eu e você, não se candidatava, não tinha como. Eram pessoas influentes, pessoas que já estavam ali fazendo parte da elite, que se candidatava. Então, não teve uma mudança, uma transformação em que o povo assumiu ali, né, uma questão democrática, democracia, demo, poder, kratos, povo, né, ou seja, o poder do povo e tudo mais. Não, né, perdão, demo, povo, kratos, de kratos, né, poder. Então, demo, povo, kratos, tipo autocracia. Então, o sufixo kratos, cracia, significa poder, tá? E demo, povo. Ou seja, a democracia não se instaurou nesse momento. Instaurou-se, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, uma ditadura logo em seguida. Então, a gente tem aqui as marcações históricas do governo Vargas, da era Vargas também, né? Chamada era Vargas. Ou o primeiro governo, tá? Depois a gente tem o segundo governo, quando ele sai em 45, depois ele é eleito em 50, tá? E aí a gente tem o segundo governo Vargas. Bom, nesse primeiro momento, então, tem o governo provisório, que é de 30 a 34. De 34 a 37, nós temos o governo constitucional. E de 37 a 45, o novo Estado, ou Estado Novo, que é a ditadura, certo? E temos essa frase aí: faltava poder público e sobrava poder privado. Faltava poder público e sobrava poder privado. Essa frase não está fazendo menção ao governo da era Vargas. Porque na era Vargas não faltou poder público. Vargas conseguiu fazer o que os outros presidentes não conseguiram, certo? Durante a República do Café com Leite, faltava poder público e sobrava poder privado, ou seja, era a aristocracia que mandava, a elite que mandava, ela era a classe dominante que mandava, que não. O Vargas conseguiu fazer diferente, ele ficou 15 anos no poder porque ele centralizou o poder na mão dele. Então ele inverteu essa frase no governo dele. Aí faltava poder privado e sobrava poder público, porque o poder público na mão do presidente da República, no caso Vargas, foi concentrado. Então ele conseguiu inverter o sentido dessa frase quando ele chegou ao poder, certo? Para se manter no poder, Getúlio Vargas reduziu o poder das oligarquias e aumentou o poder do governo. Foi isso que ele fez. Mas como que ele fez isso, professor? Como que ele reduziu o poder das oligarquias e aumentou o poder do governo? Vamos lá. Ao assumir o poder, Vargas governava sem limites, certo? Pois não havia uma constituição que regulamentasse o seu poder. Então, inicialmente, foi dado o golpe, de 1930. Se deu golpe, quando você dá um golpe de Estado, você rasgou a Constituição, aquele Estado não existe mais. Antes era vamos dizer assim, né, um Estado que tinha um presidente, tinha toda a sua organização política, de repente o presidente é arrancado de lá, aquele que foi eleito democraticamente foi tirado e coloca um outro. Ou seja, deixou de existir, rasgou a Constituição, que lá não existe mais. Né, quebrou toda a estrutura daquele Estado que existia quando se faz isso. E aí você tem que fazer uma nova Constituição. Que Estado que é esse que agora surgiu? Né, não existe. Então, o Vargas ele estava governando sem limites. Não tinha uma Constituição que limitava os poderes dele. Tá? E aí, o que o Vargas fez, então, para poder diminuir o poder da aristocracia ali, né, da classe dominante? Primeiro, ele começou a governar sem limites e começou a fortalecer o proletariado. A gente vai ver isso mais adiante. A classe trabalhadora.
através das leis trabalhistas, né, da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Está escrito lá na sua carteira de trabalho, essa sigla. E aí, pessoal, aumentando o poder da classe trabalhadora, né, na verdade, não aumentou o poder da classe trabalhadora, só deu direitos a eles que eles não tinham, como jornada de trabalho, férias, 13º e tudo mais. Com isso, a base de apoio de Vargas aumentou, porque a população mais numerosa era a classe trabalhadora, certo? E aí aumentou a base de apoio do Vargas. Então, Vargas começou a instalar um governo, vocês vão ouvir falar muito disso no governo dele, um governo populista, um governo amado pelo povo, certo? E ele trabalhou muito para isso. A gente vai ver no decorrer da aula. Então, aqui, por governar sem ter limites, por não existir uma Constituição que falava até onde ele podia ir, até quando que ele podia exercer o governo, né? Se ele tomou o poder, ele vai ficar no poder até quando? Não vai ter novas eleições? Como que fica isso? E aí, Vargas? Em razão disso, teve uma Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 32 ou Guerra Paulista. O que eles queriam nessa revolução? Eles queriam, né, eles quem? O estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, eles queriam derrubar o governo provisório de Vargas. Por quê? Eles queriam convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles queriam que o Brasil tivesse uma Constituição, porque do jeito que estava, para eles não dava. Vargas estava governando ao bel prazer dele, sem limites. Não se sabia até quando ele ia governar, porque ele foi colocado no poder pelos militares lá, com o apoio dos militares. E aí, não tinha uma Constituição que falava até quando ele ia ficar, como que se seria dada a substituição dele, como que seria essa estrutura governamental, nada. Aí a galera se revoltou nessa Revolução Constitucionalista, por isso que recebeu esse nome, eles queriam uma nova Constituição. Eles queriam uma Constituição, porque, pessoal, é na Constituição que fala, na nossa Constituição, por exemplo, hoje, vigente, de 88, que fala que o presidente ele é eleito de 4 em 4 anos, que ele só pode ter uma recondução, no caso, ele pode ser reeleito uma vez, ele não pode ser reeleito 3 vezes consecutivas, pode falhar uma e depois se candidatar mais na frente, como aconteceu com o Lula, né? Ele ficou 2 mandatos, ele ficou 2 mandatos, ele não podia ser reeleito, aí indicou a Dilma, e agora ele foi reeleito novamente, né? Não vamos falar como se deu a reeleição dele, isso não é questão da nossa aula, mas eu estou citando como exemplo, certo? E quem que vai falar isso? É a Constituição. É a Constituição que vai falar como é que é a estrutura do Estado. Como é que, se é um Estado monarquista, parlamentarista, presidencialista. É a Constituição que diz tudo isso. É ela que organiza ali, é ela que traz as linhas mestras do Estado, certo? É ela que vai ditar o jogo da nossa política. Por isso que se fala, né, dentro das linhas da Constituição, ou seja, o jogo tem que acontecer ali dentro, não pode ser fora, certo? É a Constituição que dita. Se a Constituição falou que é assim, tem que seguir. É um jogo da Constituição, né, entre aspas aí, que a gente fala. Então é isso, pessoal. Como não existia uma Constituição, a galera se revoltou nessa Revolução Constitucionalista, exigindo, querendo que Vargas fosse afastado e que fosse convocada uma nova Assembleia Constituinte. Beleza. MMDC é uma sigla que você pode se deparar na sua prova. O que significa? Significa que é as iniciais de alguns jovens que participaram dessa revolução, certo? Então, é um acrônimo. Acrônimo é uma sigla formada por letras. Isso é acrônimo, ok? Então, esse acrônimo aqui, MMDC, é as iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Foram jovens mortos durante a repressão da Revolução Constitucionalista, ok? Então, o MMDC é associado a essa revolução aí, esses jovens que foram mortos, pleiteando aí uma nova Assembleia Constituinte. Ok. A Revolução Constitucionalista ela foi importante para quê?
para que Vargas convocasse uma Assembleia Constituinte e fazer, no caso, aí uma nova Constituição, a Constituição de 34. Ok? Então, agora a gente tem a Constituição de 1934. O que essa Constituição dizia, no caso aí? Primeiro, ela deu origem a uma república federativa. Por que federativa está entre aspas? Porque numa república federativa entende-se que estados e municípios têm autonomia. Só que Vargas, ele centralizava o poder, tanto é que ele depois implantou uma ditadura, e por centralizar o poder, ele tira a autonomia dos estados e municípios. Por isso que está entre aspas aqui a república federativa. Essa Constituição de 34 dizia que o sistema era presidencialista, e quem que era o presidente? O próprio Vargas. No caso das eleições, elas eram diretas, com exceção da primeira eleição. Qual que é a primeira eleição? Vargas não está no poder? Sim, Vargas está no poder. Não foi ele que convocou essa Assembleia para fazer essa Constituição de 34? Sim, foi ele. Então, ele, nessa Constituição, está se mantendo no poder, ou seja, com exceção da primeira eleição. Como que aconteceu a primeira eleição? Né? Vargas já estava no poder, ele simplesmente se manteve no poder. Então, essa eleição ela não foi direta, tá? Então, foi uma artimanha, uma articulação que ele fez para continuar no poder já a partir da própria Constituição de 34. Aí você vai vendo que ele sempre vai dando um jeito. Voto, no caso, que era previsto na Constituição, tinha que ser secreto. Então, acabou aquele voto de cabresto, aquele voto, né, enfim, que não era secreto, agora é secreto. A instituição do voto feminino e também da justiça eleitoral, para poder fiscalizar. Não era permitido o voto para analfabetos. Vargas também instituiu a questão do concurso público. Beleza, a gente viu um pouco sobre a Constituição e como se deu essa Constituição. Vargas aí, devido às pressões que estava sofrendo, correu lá e fez essa Constituição, arquitetou para que ele se mantivesse ali como presidente, ainda, né, que as eleições diretas seriam posteriormente. Ele ainda queria sentir um pouquinho do gostinho do poder. E a gente tinha, pessoal, essas duas facções, vamos dizer assim, dois partidos, né? A e B, que tem gente que grava Bia de trás para frente, né? Bia, para não esquecer, se quiser utilizar esse recurso aí, é a Ação Integralista Brasileira. Isso daqui, esse símbolo aqui, sigma, né? Soma do grego, era o símbolo que eles utilizaram. Eles adotaram esse símbolo. Um movimento político de extrema direita e se inspirava no nazismo e no fascismo. Os integralistas, que faziam parte da AIB, a Ação Integralista Brasileira, portanto, os integralistas, se saudavam de forma semelhante aos nazistas. Os nazistas não saudavam assim, Heil Hitler, eles também se saudavam assim. Só que eles não pronunciavam Heil Hitler, eles pronunciavam Anauê, que em tupi significa você é meu irmão, ok? Então, Anauê, era assim que eles se cumprimentavam. Eles estavam se inspirando nesses ideais aí nazifascistas de extrema direita. Bom, eles acreditavam que o Estado tinha que ser forte e os integralistas também eram conservadores e tinham como lema Deus, pátria e família. Esse é o lema dos integralistas, ok? Lema dos integralistas. Bom, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, foi uma frente de esquerda. Então, é uma oposição a e B. São oposições, ok? Então, era uma frente de esquerda de caráter anti-imperialista, antifascista e anti-integralista. Anti-integralista, né? Os integralistas aqui. Queriam reforma agrária
dividir as terras, reforma agrária é dividir as terras, os grandes latifúndios, dá para a galera aí, né, para quem precisa. Defendiam que o Brasil não deveria pagar a sua dívida externa e que esse dinheiro deveria ser investido aqui dentro. E queriam um poder mais popular, mais próximo do povo, que representasse o povo, menos elitista e proteção aos trabalhadores. Certo? Show de bola? Seguindo. Devido ao apoio de comunistas que o partido recebeu, Vargas declarou a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, como ilegal. Inclusive, pessoal, a ANL teve um momento que o Luiz Carlos Prestes se tornou presidente dela. Quem foi Luiz Carlos Prestes? Aquele da coluna Prestes, que marchou pelo Brasil, daqueles ideais de esquerda, certo? E ele foi se aproximando cada vez mais da esquerda, do comunismo, inclusive ele foi lá para a Rússia, voltou para o Brasil depois, casou-se com uma russa, a Olga Bernário, e tem um filme, inclusive, dela, chama Olga, um filme brasileiro, e, enfim, foi perseguida aqui, presa, e para onde que ela foi mandada? Ela, que era de esquerda e judia, lá para a Alemanha, e ela foi colocada num campo de concentração, estava grávida, teve bebê do Luiz Carlos Prestes dentro do campo de concentração, e ela foi morta numa câmara de gás. A mãe de Luiz Carlos Prestes foi lá buscar a neta. Então é isso, pessoal. Tudo isso dentro desse contexto, tá? A intentona comunista, e foi Getúlio Vargas, o bonzinho, que mandou ela para lá, né? Só um instantinho, pessoal. Pessoal, vamos lá? Olha só, intentona comunista, a gente está vendo, né, o florescer desses ideais aí de esquerda, o engajamento que foi tendo. A gente viu na aula passada a coluna Prestes. Agora, a intentona comunista foi o quê? É um nome que você pode se deparar na sua prova também. E está dentro desse contexto, tá? De Getúlio Vargas, da era Vargas. Também conhecida como Revolta Vermelha ou Levante Comunista. Vermelha por quê? Revolta vermelha por quê? Porque a bandeira da Rússia é vermelha, porque todos os movimentos de esquerda normalmente levantam a bandeira vermelha. Consistiu em uma série de revoltas que ocorreu no ano de 1935. Vargas assumiu em 1930, tá vendo? Contra o governo Vargas, beleza. Esses levantes foram liderados pela ANL e ocorreram em 3 capitais do Brasil: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Beleza. Diante dos levantes comunistas, Getúlio Vargas decreta estado de sítio. Pessoal, os levantes foram só em 3 capitais. Beleza. E aí, serviu de pretexto para quê? Para Vargas declarar estado de sítio. Por que Vargas declarou estado de sítio? Quando ele declara estado de sítio, ele centraliza todo o poder na mão dele, sabe? Hoje, na nossa Constituição, quando um presidente decreta estado de sítio, ele faz decretos, ele centraliza o poder na mão dele. Para poder convocar uma guerra, por exemplo, você entra em estado de sítio, certo? Então, com isso, ele centralizou o poder na mão dele. Foi mais uma articulação para se perpetuar no poder, porque o estado de sítio dele foi meio que sem fim, entendeu? Eles tiveram que colocar um fim nele. Então, foi uma medida aí de extrema necessidade, em que o governo federal, na pessoa do chefe do executivo, controla legislativo, judiciário e as liberdades individuais dos cidadãos. Então, pessoal, o estado de sítio ele é uma medida de extrema necessidade. Esses levantes aconteceram em 3 capitais, Natal, Recife e Rio de Janeiro, e foram abafadas. Acabou.
A intentona comunista acabou. Então, deveria ter acabado o estado de sítio. Só que aí, manteve o estado de sítio. Por quê? Com isso, ele centraliza o poder em sua mão e continua no poder. Como se não bastasse, ele inventou um tal de um plano Cohen. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, lá no ensino médio, ensino fundamental. O que foi o plano Cohen, trazendo para uma linguagem mais atual? Nossa, uma fake news que nunca existiu. Quem que é Cohen? Seria uma pessoa. Cohen é um sobrenome judeu, certo? Então, Cohen seria um cidadão judeu, né, que estaria, no caso, tinha feito um plano, né, esse Cohen, ele teria feito um plano, para quê? Para fazer isso daqui, ó, no qual era planejado greves, massacres de líderes políticos, desrespeito aos lares, incêndio de igreja. Então, vamos ler aqui para vocês entenderem. O plano Cohen foi uma fake news disseminada pelo próprio Vargas. Ele foi na rádio falar sobre isso, sobre esse plano, que nunca existiu. Esse Cohen nunca existiu. Então, ele atribuiu a um judeu, de sobrenome Cohen, né, a autoria de um plano comunista que planejava greves, massacres de líderes políticos, desrespeito aos lares, incêndios de igrejas. Então, o Vargas divulgou esse falso plano na rádio e, para impedir, né, impedir o quê? O plano implementou uma ditadura, dando origem ao Estado Novo, através de um golpe. O cara não queria sair do poder, tinha que acontecer as eleições. Aí ele inventou esse plano aí, depois de instaurar estado de sítio, e agora ele instaura uma ditadura para poder combater o comunismo, né? Comunismo, plano Cohen, entendeu? Para consolidar a ditadura, Vargas outorgou a Constituição de 1937. Então, nós tivemos a Constituição de 34, agora tem outra, em 37, duas, durante o governo de Vargas. Certo? Os poderes que a Constituição de 37 cedia a Getúlio Vargas. Cediam, né? Faltou um M aqui. Poderes que a Constituição cediam a Getúlio Vargas. Ele podia impor leis, não precisava de uma assembleia legislativa ir lá, votar na lei e tal. Não, Getúlio Vargas ia lá, eu sou a lei, impunha a lei. Olha só, a ditadura, o jeito que era. Nomear interventores dos estados com o fechamento das assembleias e câmaras municipais. Ordenar a invasão de domicílios e a prisão de pessoas. Então, ele era o legislativo, ele era o judiciário, ele mandava prender, ele mandava fazer busca e apreensão, ele mandava invadir. Então, o Estado era ele. Olha só a ditadura, ele tinha todo o poder. Censurava os meios de comunicação, extinguia partidos políticos, e diante desse contexto, Vargas sofreu um atentado dos integralistas, né? Tentaram matar ele. Bom, era um desejo dos diversos segmentos da população que o Brasil se industrializasse. Esse desejo era comum, queria que o Brasil ele se desenvolvesse, se industrializasse, produzissem produtos aqui, certo? Então, a industrialização por substituição de importações. Você pode ouvir essa frase, eu ler, né, essa frase na sua prova. Se você se deparar com isso daqui, se estiver falando lá no enunciado, sobre industrialização por substituição de importações, o que é isso? Bom, primeiro, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Depois nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York, lá, o crack da Bolsa de 1929. O mundo estava quebrado, estava destruído. Então, esse era o contexto que a gente tinha. O Brasil, nessa situação, ele foi obrigado a se industrializar. Para quê? Para substituir as importações de produtos que já não conseguia importar como antes. Por isso, política de industrialização por substituição de importações. Não tinha como importar mais, mundo quebrado, craque da Bolsa, Primeira Guerra Mundial. Então, ele começou a se industrializar para substituir, ou seja, para produzir aqui e substituir aquilo que
era importado, agora já produz aqui, não precisa mais. Então, simples assim, tá? A política econômica do Estado Novo ficou conhecida como nacional desenvolvimentista. Por quê? Porque ela era nacionalista. Não queria capital estrangeiro aqui, queria valorizar o nosso, o que a gente tem aqui, o interno. Vargas focou principalmente em 4 setores: a indústria petrolífera, a mineradora, a siderúrgica e a energia elétrica. Por isso que vocês vão ver a criação dessas empresas. Ó. Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Hidrelétrica do Vale de São Francisco, Petrobras e Eletrobras. Tudo a ver aqui com os 4 setores. Tá? Bom, a política de proteção tarifária dele manteve os juros de empréstimos favoráveis à indústria, certo? Então, na política de proteção tarifária para o desenvolvimento das indústrias, ele fez isso, juros favoráveis. Nós temos as famigeradas, né, políticas trabalhistas. Aí a gente tem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Pessoal, foi positivo? Lógico que foi. Consolidação das leis trabalhistas foi muito positiva para o operário, para os trabalhadores. Por quê? Porque garantiu uma série de direitos que não se tinha antes. A pessoa trabalhava ali 10, 12, 16, 18 horas por dia, não tinha hora extra, não tinha descanso semanal, não tinha férias remunerada, sabe? Não tinha jornada de trabalho definida, jornada semanal de trabalho, não tinha nada disso, tá? Não tinha. Então, as leis trabalhistas, elas vieram para poder fixar tudo isso, tá? Em benefício do trabalhador. Só que Vargas é muito esperto. Isso daqui era uma tendência mundial. Por quê? Porque ao você conceder essas leis para os operários, você evita que os operários, eles, de certa forma, ameacem o próprio poder. Porque os operários, eles tendem muito mais a se simpatizar com os ideais de esquerda, comunistas, socialistas, certo? E isso era uma grande preocupação do governo de Vargas, que era simpatizante da direita. Então, é mais ou menos assim, você mantém a galera satisfeita, é igual o pão e circo lá da antiga Roma. Para se manter no poder, você precisa, e os Vargas gostavam do poder, você precisa pacificar uma nação gigante igual o Brasil. Então, operários insatisfeitos é um problema. Fazendo manifestação, quebrando máquinas, formando uma massa aí que pode ameaçar o poder central, se aproximando do comunismo, do socialismo. Então, concedendo poder e concedendo direitos para eles, direitos trabalhistas, você mantém um controle sobre eles. E Vargas fez isso muito bem. Inclusive, ele criou uma... eu voltei aqui, né? Deixa eu passar. Ele criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Tudo que ele fazia, ele dava uma, vamos dizer assim, valorizada. Ele divulgava isso. Por exemplo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi ele que criou isso, tá? Então, o Vargas, ele estipulava uma lei lá em prol do trabalhador. Aqui jornadas semanais de trabalho, eu estou promovendo isso para vocês. Agora vocês têm um salário mínimo, sabe? Se antes não tinha salário, às vezes a mulher ganhava 20% do que o homem ganhava, fazendo o mesmo trabalho, agora tem um trabalho mínimo, percebe? E eu garanti isso para vocês, e as pessoas começaram a amar o Getúlio. E ele se tornou uma figura populista. E aí ele teve o controle da classe trabalhadora, a classe trabalhadora já não representava uma ameaça para o governo, pelo contrário, ele conseguiu ter o domínio da base, né, dessa grande massa, e a simpatia também. Tá? Então,
é uma manobra política. E, repito, não deixou de ser muito positivo para os trabalhadores. Lógico que foi, porque você trabalhar sem ter direitos trabalhistas é um grande problema, certo? Então, Vargas, ao mesmo tempo que beneficiou, sim, beneficiou os trabalhadores e trouxe eles para o lado dele, evitou que esses trabalhadores se reunissem para poder se debelar, né? O que está escrito lá no livro Capital, lá de Marx, Karl Marx, né? O Manifesto Comunista lá, trabalhadores de todo mundo, univos, né? Tá alguma coisa assim lá. Tem tantos anos que eu li isso em 2000 e bolinha lá, antes de 2010. Mas está escrito alguma coisa assim lá, entendeu? Então, é uma preocupação da classe dominante que eles se reúnam. Por isso que você concede alguns direitos para poder manter o domínio sobre eles. Beleza. Foi criada a Previdência Social, o Ministério da Educação e da Saúde. Tudo isso, pessoal, deixa eu ver aqui, vamos terminar aqui, né? Porque eu não passei por aqui. 2 pontos. Um dos principais objetivos das leis trabalhistas era o quê? Impedir a organização dos movimentos operários e trazê-lo para a base de apoio do governo. Dentre as medidas adotadas foram instituir o salário mínimo, férias remuneradas, folgas, jornadas de trabalho, dia do trabalhador, 1º de maio, justiça do trabalho, um sindicato por categoria, chamado aí de sindicalismo pelego, certo? Então, era um sindicato por categoria. Não podia ter mais de um, porque muitos sindicatos representando uma única categoria é problema também, porque sindicato, ele briga por direitos, ele, enfim, então é um problema para o governo. Então, autorizou um por categoria, para o governo não ter tanto problema, tá? Beleza. Então, por isso chamado sindicalismo pelego. Pelego é um pano, um tecido veludado, normalmente que eles usam no assento ali do cavalo, né? Enfim, para o cavalo aguentar mais ali, né? Então, assim, é um trocadilho que eles fizeram aqui para ironizar. Então tá, criou o que mais? A Previdência Social e os Ministérios da Educação e da Saúde, sistema de educação básica, agora a escola gratuita, universal, laica e obrigatória. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que foi durante ali também, né, a era Vargas, Vargas apoiou os aliados, e isso é um problema, tá? Ele apoiou os aliados. E quem faz parte dos aliados? Por exemplo, Estados Unidos. E por que é um problema, professor? Porque se ele apoiou os aliados, quer dizer que ele estava meio que ali se contradizendo. Porque ele, no governo dele, na ditadura, ele se aproximava mais à extrema-direita, do nazismo, do fascismo, e ao apoiar os aliados, ele estava apoiando, né, aqueles que estavam combatendo o nazismo, o fascismo, né, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, entendeu? Então, ele entrou na guerra contrário aos ideais dele aqui no Brasil, que ele defendia a extrema-direita. Então, teve uma contradição aí, tá? Foi um problema que ele teve que enfrentar aí. Bom, queremismo, o que é isso? Movimento dos trabalhadores que desejavam a permanência de Vargas no poder porque acreditavam que ele, que assim, ou seja, ele permanecendo no poder, eles iriam garantir os seus direitos, tá? Então, o Vargas, ele fez, através do DIP lá, tá? Ele fez uma propaganda tão grande de tudo que ele fazia, né? Botava o ovo, ele cantava, igual a galinha, né? Então, tudo que ele fazia em favor do trabalhador, ele jogava no rádio, né, através do sistema dele de comunicação lá. Então, o trabalhador acreditava piamente que o Vargas era o pai dos pobres, certo? Então, foi isso que aconteceu. E os trabalhadores estavam com medo dele deixar o poder. E em 1945, Vargas foi forçado a renunciar por causa de um ultimato dos militares. Aí já chega, né? Deram um basta no Vargas, porque o Vargas ele já estava se contradizendo ali, ele já não era um presidente que valorizava as Forças Armadas,
E a gente vai ver isso, inclusive, no segundo mandato dele, que também desgastou o mandato dele. O segundo mandato dele foi desgastado também por não dar privilégios, ou, melhor dizendo, não valorizar, né, eu acho que é a palavra mais adequada, o Exército, tá? E as Forças Armadas. Então, em 1945, ele foi forçado a deixar. Foi um ultimato aí dos militares. E nós tivemos uma eleição em 1945. E quem ganhou? Um militar, o general Eurico Gaspar Dutra. Ele foi eleito presidente nessas eleições e governou de 46 a 51. E Vargas foi eleito senador nestas eleições, certo? Beleza? Bom, já falei aqui, né, do DIP. Seguindo, governo Dutra. E o governo Dutra, desse militar aí que foi eleito democraticamente, depois que depuseram Vargas, que obrigaram ele a deixar o poder, depois de 15 anos que ele ficou. Pessoal, como foi dito, nas eleições de 45, o Marechal Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente pelo Partido Social Democrata. Dutra recebeu o apoio de Getúlio Vargas, olha que interessante. Ele apoiou, Getúlio Vargas apoiou Dutra. E isso ajudou que Dutra ganhasse também, porque os operários queriam que Vargas permanecesse no poder. Então, aquele que Vargas apoiasse, inevitavelmente ia ganhar as eleições, e Vargas apoiou Dutra. Dutra ganhou as eleições. Ele tinha uma aprovação muito grande, Vargas, da grande massa, ok? Em 1946, Dutra convocou a Assembleia Constituinte. A nova Constituição tinha como objetivo redemocratizar o Brasil, tendo como algumas suas características, mais uma Constituição, né? Tanta Constituição que nós temos. Bom, as características: a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lembra que na ditadura o Vargas fazia tudo, de acordo com a Constituição de 37? Ele legislava, ele mandava prender, ele fazia tudo. Parecia que não tinha separação de poder. Então, essa Constituição, na redemocratização que era proposta, separou os poderes. Tinha um federalismo, dando maior autonomia para os estados, que não existia durante ali a ditadura de Vargas. O presidente teria um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição, então ele ficava por 5 anos e tchau para ele. O voto seria direto, secreto e obrigatório para homens e mulheres maiores de 18 anos. Então, obrigatório para homens e mulheres maiores de 18 anos. Não existia aquele voto facultativo de 16 a 18, tá? Beleza. Os analfabetos não poderiam votar. Restringia o direito de greve. Não está falando que proibia, então cuidado. Não está proibindo o direito de greve, está restringindo. Garantia a liberdade partidária, política e de expressão. Bom, durante a era Vargas, ele censurava, né, durante a ditadura mais específica. Agora não, estava garantindo liberdade de expressão, liberdade partidária e política. Beleza. Em sua política externa, o Dutra ele se aproximou mais dos Estados Unidos e rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, colocou o partido, o PCB, né, na ilegalidade, Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, sob alegação, está errado aqui, sob alegando, né, sob alegação de ser antidemocrático, ok? Na economia, o Dutra ele adotou uma postura liberal, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, incentivou a importação, principalmente produtos norte-americanos, e grande parte dos produtos que chegavam ao Brasil eram supérfluas, ou eram produzidas no Brasil, provocando o desaceleramento da indústria nacional. Saiu, consegui falar. Trava-línguas aqui. Então, pessoal, veja bem, ele se aproximou dos Estados Unidos.
começou a importar produtos dos Estados Unidos, só que produtos ou supérfluos ou que aqui era produzido. Então, acabou desacelerando a nossa indústria, sabe? Diferente aí da proposta do Getúlio Vargas, que era nacional desenvolvimentista, que acabava valorizando mais o que era produzido aqui. Beleza. Outra característica do seu governo foi o arroxo salarial, ou seja, o congelamento dos salários. Então, no governo dele, congelou-se os salários. Em 1948, nós temos o Plano SALT. Então, destaque é importante, pode ser que você se depare com esse nome na sua prova. Plano SALT. Você vai aprender ou relembrar sobre o que se trata. Bom, qual que era o objetivo do Plano SALT? Era estimular o desenvolvimento em áreas essenciais, específicas e estratégias para o desenvolvimento, sendo elas, SALT, o S de saúde, o AL de alimentação, T de transporte e o E de energia, ok? Energia elétrica. Beleza, então esse é o Plano SALT. Ele estimulava o desenvolvimento nessas áreas: saúde, alimentação, transporte e energia. Perfeito? O plano ele não teve muito sucesso. Infelizmente, ele não teve muito sucesso. A proposta era boa. As suas principais obras foram a construção da rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, conhecida como Via Dutra, você já deve ter ouvido falar, e a rodovia que liga a Bahia ao Rio de Janeiro. Beleza. Ao aproximar-se das eleições de 1950, os candidatos começaram a fazer as suas campanhas eleitorais. Então, pessoal, em 1950 a gente ia ter eleição, certo? E aí? Quem que aparece como candidato novamente? Nosso famoso Getúlio Vargas. Nosso famoso Getúlio Vargas se lança à presidência da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Olha só, que interessante. Aí ele vai voltar ao poder novamente. É aí que a gente tem o segundo mandato de Vargas, segundo o governo Vargas. Só que aqui ele mudou o discurso. Você lembra que ele implantou uma ditadura? Você deve se lembrar disso. Eu falei, ele implantou uma ditadura, ele concentrou o poder todo na mão dele, através da Constituição de 37, ele legislava, através de decretos, ele impunha, né, as leis dele, ele mandava prender, mandava cumprir mandado de busca e apreensão, ele era fodão, né? E aí ele mudou o discurso, agora ele veio como cordeirinho, com um discurso renovado, bem diferente do antigo discurso autoritarista. Vargas venceu as eleições com 48% dos votos. Com a vitória de Vargas nas eleições de 50, chega ao fim o governo Dutra, que vai até 51, porque Vargas assume em 51, né? Dando início ao segundo governo Vargas. Então agora a gente vai ver um pouco sobre o segundo governo de Vargas, ok? Bom, para conquistar a confiança, ele já estava com o filme queimado por causa da ditadura e tudo mais. Então, para conquistar a confiança da população na sua campanha, só que ainda assim ele tinha simpatia dos operários, dos trabalhadores, por causa das leis que ele criou, por causa de toda a propaganda que ele colocou por trás, ele ainda tinha uma simpatia aí dos trabalhadores, né? E ele ainda vem com esse discurso diferenciado, mais pacífico, né? Enfim, ele sempre reforçando ali a sua imagem de pai dos pobres, por causa da política trabalhista dele. Aí um dos trechos do jingle, o que é jingle? É aquelas musiquinhas de política. Quando a gente está em véspera de eleição, vocês ouvem direto esses jingle aí, essas musiquinhas, né? E aí, na musiquinha dele falava o quê? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho, que é o próprio Vargas, faz a gente trabalhar. É um trechinho da musiquinha dele lá da campanha à presidência da República, certo? Então, ele bateu muito em cima dessa tecla das reformas trabalhistas que ele fez, das leis trabalhistas e tudo mais, e acabou sendo eleito. Foi eleito.
E durante esse novo mandato dele, esse novo mandato, né? O segundo governo dele, o que a gente tem aqui em relação à política de desenvolvimento econômico do país? Bom, haviam aqueles que defendiam a postura nacionalista, certo? Que é a mesma linha do Vargas, que ele gosta de defender aqui, a nossa indústria e tudo mais. Entendiam que o desenvolvimento econômico seria conduzido pelo próprio Estado e pelo capital das empresas nacionais aqui dentro. E do outro lado, nós tínhamos um grupo que acreditava que era benéfica a influência de corporações e do capital estrangeiro na economia do país. Dutra abriu um pouco para isso, ao aproximar dos Estados Unidos, tinha investidores aqui, tinha empresas estrangeiras aqui. Então, e essa galera aí estava conflitando com os nacionalistas. Esses eram chamados, pejorativamente, de entreguistas. Por que entreguista? Porque estava entregando o nosso capital, tudo nosso aqui, para outros países, entendeu? Então, você vê a nossa produção, o que a gente faz aqui indo para outros países, por isso que chama de entreguista, e o pessoal ficava revoltado com isso, certo? Então, de um lado, nós temos os nacionalistas e aqui, pejorativamente, os entreguistas, perfeito? Que eram aqueles que entendiam que tinha que aproximar do capital estrangeiro, permitir a entrada dele e tudo mais, de outros países, enfim. Vargas tentou conciliar os dois lados, agora na política dele ele vem mais ameno, ele não vem com aquele ideal, até porque não ia colar, né? Ele foi deposto, o exército deu um ultimato nele, então ele veio mais de boa, porque senão ia mandar ele sair de novo, e realmente isso aconteceu, acabou acontecendo, a gente vai ver, mas enfim, ele estava tentando conciliar os dois lados aí. Só que ele, inevitavelmente, inclinava mais para o nacional desenvolvimentista. Aí um projeto nacionalista que contrariava, no caso, aí, os interesses internacionais estabelecidos no Brasil por meio das empresas estrangeiras instaladas no país. Então, aqui, por mais que ele tentou conciliar, ele puxava mais para o lado dos nacionalistas e deixava descontente a outra parte. Beleza. Essa daqui que a gente acabou de ver é relativo à política do desenvolvimento econômico do país. Tá. Um dos maiores desafios enfrentados por Vargas no seu segundo governo foi a inflação, que começou lá na época de Dutra. Congelou salário, Dutra tentou também rebolar aí para poder conter a inflação, não conseguiu. E esse foi um grande vilão do governo Vargas. Com a alta do custo de vida, né, manifestações se espalharam pelo Brasil, sendo as mais famosas a Marcha das Panelas Vazias, que reuniu cerca de 60 mil trabalhadores paulistas, foi uma das manifestações mais famosas, e outra aí, a Greve dos 300 mil, coordenada pelos 5 maiores sindicatos de São Paulo: têxtil, metalúrgico, marceneiros, gráficos e vidraceiros. Beleza. Sindicatos, né, da indústria têxtil, dos metalúrgicos, dos marceneiros, enfim. Para controlar a insatisfação operária, o que o Vargas fez? Nomeou João Goulart, conhecido como Jango, que conseguiu dar uma negociada lá, uma apaziguada nas relações com o governo. E o que o Jango fez também nessas negociações? Ele anunciou o polêmico aumento salarial de 100%. Por que polêmico? O que acontece com o empregador, com o dono das empresas? Quando fala para ele, ó, partir assim, em breve, vamos dizer assim, em breve, os seus funcionários eles vão ter um aumento salarial de 100%. Você vai dobrar o salário dele, beleza? Como que esse cara vai encarar isso? Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Primeiro, né? Enfim, então, isso daqui causou uma grande reprovação de Getúlio Vargas na classe aí, empresarial, ok? E também industrial, que empregava os trabalhadores. Só que isso causou uma grande satisfação na classe trabalhadora. Os trabalhadores ficaram felizes com esse anúncio, certo? Então, Vargas ele buscava muito da sua base
no operariado, que é, obviamente, a maior parte da população. Em fevereiro de 54, devido à repercussão negativa aí da proposta do aumento salarial de 100%, 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis, abreviação, né? A abreviação de coronel é CEL, assim com L mesmo, tá? Então, 39 tenentes-coronéis, eles redigiram o Manifesto dos Coronéis, dirigido ao ministro da Guerra e a outras autoridades do Exército, apontando o descaso do governo com a instituição militar. O manifesto também criticava a proposta do aumento salarial de 100%. Só que não adiantou nada. No dia 1º de maio, tá vendo que esse manifesto é de fevereiro? No dia 1º de maio de 54, Vargas anunciou o aumento de 100% do salário mínimo. Pronto. E aí? Então, em maio, ele anunciou o aumento. No mesmo ano, 54, dia 5 de agosto de 54, o jornalista Carlos Lacerda, que estava retornando de um comício, e ele também criticava muito Vargas, o Carlos Lacerda, no seu jornal. Ele estava retornando de um comício e quando chegou ali na entrada da sua casa, sofreu um atentado. Porém, foi alvejado no pé, levou um tiro no pé. Quem faleceu foi quem acompanhava ele, Rubens Vaz, um major da aeronáutica, que estava dando proteção ao jornalista. E aqui é um problema. Por quê? Quem morreu foi um militar das Forças Armadas, um oficial superior das Forças Armadas. E aí as Forças Armadas, em especial o Exército, vai ficar butina com isso, principalmente porque as investigações apontaram para o nome de Gregório Fortunato. E quem que era Gregório Fortunato? Guarda-costas e amigo de Getúlio Vargas. Olha só que angu de caroço. O guarda-costas, o amigo de Getúlio Vargas, tentou matar um jornalista que ficava descendo a lenha em Getúlio Vargas, entendeu? E quem morreu? Um oficial superior das Forças Armadas, aqui no caso da Aeronáutica. Bom, esse caso da morte aqui do major, do atentado contra o Carlos Lacerda, ficou conhecido como atentado da Rua Toneleiro, certo? É a rua onde ele morava. Embora as investigações não conseguissem associar Vargas a esse atentado, a oposição acabou aproveitando. A oposição gosta, foi um prato cheio para a oposição. Acabou aproveitando para explorar o ocorrido e exigiu a renúncia de Getúlio Vargas, sob a alegação de que o seu amigo e guarda-costas, no caso, né, o Gregório Fortunato, foi quem mandou matar, foi o envolvido direto aí. E no dia 23 de agosto de 54, 27 generais do Exército Brasileiro exigiram a renúncia imediata de Getúlio Vargas. Tá vendo como que as coisas foram se dando? Sem o apoio das Forças Armadas e do povo, nesse momento o povo ficou bestializado, vamos dizer assim, né? Ele já, enfim, o guarda-costa, Getúlio Vargas, mandou matar o cara lá e amigo pessoal de Vargas, enfim, de repente morre uma pessoa lá, o povo ficou meio assim, hostilizado com Getúlio Vargas. Só que o povo, gente, é uma manobra, é uma massa maleável, né? Você consegue manipular, você consegue trazer, levar e tal. E aí o que acontece? Caso Getúlio Vargas renunciasse, ele ficaria desmoralizado. E se continuasse no poder, inevitavelmente ele ia ser deposto. Sem saída, no dia seguinte, quando os generais mandaram ele renunciar, o que ele fez? Eles mandaram renunciar no dia 23. No dia 24, ele decidiu praticar o autoextermínio. Ele suicidou, certo? Getúlio Vargas suicidou. E deixou uma carta. Ele suicidou com um tiro no próprio peito e deixou uma carta. O que estava escrito nessa carta? Daqui é um trecho da carta, não é a carta inteira não.
Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse é um trecho da carta dele, certo? A carta causou grande comoção da população. A população que já estava meio hostilizada com ele, quando associou, ou assim, tentaram associar a oposição, né, falando, foi o guarda-costas Getúlio Vargas, amigo íntimo dele. Como que Getúlio Vargas não sabia que ia mandar matar e tal, aquela coisa toda? Ficou meio assim com Getúlio, mas quando Getúlio suicidou e deixa uma carta dessa, com esses dizeres, o povo se sentiu, né, comovido. E aí, eles desejavam se vingar da morte do seu presidente. E aí, pessoal, a população saiu para a rua destruindo tudo que era ligado à oposição do presidente, certo? Como, por exemplo, jornais, tem o jornal da Tribuna, né? Tribuna da Imprensa, que é um dos jornais aí que fazia oposição ao presidente, e é o próprio Carlos Lacerda também, certo? Bom, o suicídio de Vargas foi o seu último triunfo político. Olha só, o cara ele era tão assim artimanhoso, né? O cara ele era um animal político, vamos dizer assim, né? Ele sabia como conduzir muito bem a política, como se manter no poder, e é lógico que não dá para controlar todas as coisas. Ele ficou 15 anos no primeiro governo dele e tiraram ele à força. E foi o exército que tirou, porque o povo queria ele, certo? Então, o povo queria que ele continuasse. No segundo governo, o exército pressionou para ele sair de novo, obrigou ele a renunciar. E aí ele decidiu suicidar, e foi uma carta que ele deu, uma cartada. Bom, vou suicidar, eu não vou renunciar, não vou sair daqui, vamos dizer assim, a palavra fugiu, mas a palavra está aqui. Desmoralizado, isso. Não vou sair desmoralizado. Não vou renunciar. E não vou ser deposto. Aí ele dá essa cartada que foi o suicídio, né? E o que aconteceu quando ele suicidou? Se ele não suicidasse, se ele continuasse no poder, ele ia receber um golpe. E aí os militares iam assumir o poder. Percebe? Se ele continua no poder, os militares iam assumir o poder. De toda forma, os militares iam tomar o poder. E aí, o que aconteceu? Ele suicidou, a população saiu em defesa dele, a oposição perdeu a oportunidade de aplicar o golpe, perdeu a força, a oposição, por causa do suicídio dele. E aí, desse modo, a morte de Vargas acabou adiando o golpe militar por 10 anos, que aconteceu 10 anos depois, né, que foi instaurada a ditadura militar. Então, essa foi a última cartada do Vargas, o próprio suicídio. Com a morte de Vargas, quem que assumiu a presidência? O vice-presidente, né, o vice dele, o Café Filho. No governo Café Filho, aconteceu as eleições de 1955, e aí quem foi eleito como presidente? Juscelino Kubitschek. E o vice-presidente, João Goulart, o Jango, certo? E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Vamos fazer alguns exercícios para poder fixar o que a gente aprendeu. Na próxima aula a gente fala do governo do JK. Perfeito? Bom, questão de número 1. Podemos explicar a Revolução Constitucionalista, lá do movimento do MMDC, vocês lembram? Os jovens que morreram. Como que a gente pode explicar aí? Bom, olha lá, letra A. O descontentamento dos tenentes, pessoal, não tem nada a ver com tenente, né? Os movimentos tenentistas, já a gente não ouve falar
deles aqui na era Vargas, não. Tá? Então, falou em tenentes, movimento tenentista dentro da era Vargas, está errado. Assim como falar de Vargas dentro dos movimentos tenentistas, está errado. A revolta popular contra a determinação autoritária impostas após a decretação, não, tem nada a ver. Agora, a Revolução Constitucionalista, ela foi paulista, se deu no âmbito de São Paulo, ó, reação dos paulistas, sim, está certo. Frente à perda da hegemonia na política nacional. Sim, perdeu a hegemonia na política nacional. Vocês lembram? Como que Getúlio Vargas entrou no poder? O Washington Luiz indicou um outro paulista, era para indicar um mineiro, e aí enfim, Getúlio Vargas ele se candidatou lá, ele perdeu as eleições, aí foi dado o golpe de 30. São Paulo foi tirado do jogo, certo? Minas Gerais que articulou através da ANL lá, né? Enfim. Bom, Getúlio Vargas chegou no poder, os paulistas foram tirados do jogo, só que Getúlio Vargas assumiu o poder, como eu falei durante a aula, e não tinha uma Constituição. Como deu um golpe de Estado, a Constituição é rasgada, e aí os constitucionalistas queriam que houvesse uma Constituição, queria tirar Getúlio Vargas do poder, queria convocar uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte, para poder fazer uma nova Constituição. Então, a resposta nossa é essa mesmo. A letra D vai dizer que a tentativa golpista de tomada do poder para a instalação do socialismo, nunca, totalmente errado. Articulação da alta cúpula das Forças Armadas, não. Não dá nem para confundir. A letra C, sem sombra de dúvidas, é a nossa resposta. Vamos lá, questão 2. Questão 2. Uma das marcas mais fortes dos dois governos de Vargas foi... Vamos lá, uma das marcas mais fortes dos dois governos de Vargas. Você que está online aí, se quiser responder, pode ficar à vontade, tá? Participe da aula, curta. Estamos ao vivo, galera. Vamos lá? Bom, letra A vai dizer que é associação com o capital externo. Não, a gente viu que Getúlio Vargas ele era nacionalista. Pelo contrário, ele não gostava de se associar com nada externo, né? Com capital externo. Não, é errado, totalmente errado. Democratização política. Gente, que democratização? Ele implantou uma ditadura. Como que é a democratização política? Ele centralizou a política na mão dele. Errado. Intervenção estatal em áreas consideradas de interesse nacional? Sim, ele intervinha em tudo. Vamos lá, ditadura política para que houvesse o desenvolvimento econômico? Não. Não necessariamente. Flexibilização das leis trabalhistas para o aumento do vínculo empregatício? Não, nada a ver. Então, letra C é a nossa resposta. Assinale a opção correta a respeito do Estado Novo, implantado pela Constituição de 37. Vocês lembram que a Constituição de 37, também chamada de Constituição Polaca, porque se inspirou na Constituição da Polônia, de extrema-direita, concentrava o poder na mão dele e tudo mais. Bom, é isso. Vamos lá, vamos responder essa questão. Letra A. Comparada à Constituição de 34, a nova Carta Constitucional, né, apresentava como característica nítida a descentralização do poder? Não, muito pelo contrário, a centralização do poder. Lembra que eu falei que o Getúlio Vargas, ele legislava, ele era o juiz também, mandava prender, então é centralização, não descentralização, está errado. O Plano Cohen serviu de pretexto para o reforço do autoritarismo? Sim, eu expliquei isso durante a aula, né? Então, está respondido aí. 4.
Em 1935, um movimento armado importante, de importante significado na história republicana brasileira, chegou a dominar Natal por alguns dias antes de ser reprimido. Esse movimento, que também eclodiu na capital federal, no caso, na época era o Rio de Janeiro, né? E ficou conhecido como, pessoal, a gente falou sobre ele, né? Intentona comunista, tá? A intentona comunista. Com relação à cultura, à educação e à propaganda no Estado Novo, lembra do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que o Vargas ele gostava de, né, botar o ovo e cantar, mostrar, olha aqui, fiz isso por você, trabalhador, tal, para poder reforçar aquela história de pai do pobre, tal, enfim. Então, com relação à cultura, à educação e à propaganda do Estado Novo, é correto afirmar que, letra A ampla liberdade de imprensa prevaleceu? Não, não tinha liberdade de imprensa. Nós estamos falando do Estado Novo, da ditadura lá, tá? A ingerência do Estado na cultura ocorreu somente nas comemorações do Dia da Pátria, nada a ver. A ingerência, não sei nem por que eles usaram essa palavra, a interferência do Estado era só na economia? Não, ele interferia em tudo. O Getúlio Vargas, ele era juiz, ele era legislador, ele era tudo, ele era chefe do executivo. A preparação de material de propaganda do governo e a censura de todas as matérias de imprensa, escrita e falada, eram realizadas pelo DIP? Sim, pessoal, pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Getúlio Vargas, como presidente do Brasil, governou o país orientando-se por um conjunto de práticas políticas baseadas no carisma e no contexto direto com as massas urbanas. A ideologia empregada nessa forma de governar é conhecida como socialismo? Lógico que não. Liberalismo, muito menos. Comunismo, menos ainda. Populismo, tá? Eu falei durante a aula também. O trabalhismo de Vargas. Letra A. Foi a forma encontrada para incorporar os trabalhadores na vida nacional e mantê-los sob controle no jogo das forças sociais. Exatamente. Essa é a resposta. Pessoal, o trabalhismo, a política trabalhista, a consolidação das leis trabalhistas foi uma forma encontrada para incorporar os trabalhadores na vida nacional. Sim, para falar que eles são alguém, que são importantes, que eles têm direitos e tudo mais, são cidadãos, e para manter o controle também, entendeu? É isso. É o que eu falei na aula. Um dos grandes passos da evolução do direito do trabalho no Brasil ocorreu em 43, quando se unificou os direitos trabalhistas na denominada CLT. Beleza. Que enfraqueceu o ideal de liberdade de associação dos trabalhos? Enfraqueceu, gente? Lógico que não. Interferiu drasticamente? Cuidado com essas palavras extremistas, drasticamente nas relações de trabalho? Não. Foi o primeiro conjunto de leis em âmbito nacional voltado aos empregados, sim, sem distinção entre natureza de trabalho técnico, manual ou intelectual. Sim, 100%. Letra C, nossa resposta. Procurou abolir as corporações de ofício? Nada a ver. Vamos lá, 9. Foi presidente do Brasil por 2 vezes e é considerado o maior representante dos trabalhadores. Criou a Justiça do Trabalho, instituiu o salário mínimo, a consolidação das leis do trabalho, a carteira profissional e férias remuneradas. Cometeu suicídio em 54, em sua residência oficial, que era o Palácio do Governo. Pessoal, Getúlio Vargas, né? Só faltou falar Getúlio Vargas.
10. Em tese, a concentração de poderes na mão de Vargas representou o quê? O auge do movimento tenentista, mais uma vez, a palavra tenentista não casa com a era Vargas, nada a ver. A destruição do poder das oligarquias estaduais? Sim. Quando ele concentrou o poder na mão dele, ele destruiu o poder das oligarquias, porque era só ele que mandava. As oligarquias não tinham mais vez. 11. Entre as medidas populistas tomadas por Vargas para amenizar as contestações ao seu governo ditatorial, tem-se. E aí? Políticas populistas. Concessão aos trabalhadores de alguns direitos? Sim. Que há muito tempo batalhavam. Os trabalhadores, eles batalhavam muito tempo, sim. Faziam manifestações e tudo mais, greves, tá. Como direito ao voto secreto e universal e ao salário mínimo? Sim, beleza, já respondeu, muito simples, né? Aliança com líderes de movimento tenentista, mais uma vez a palavra tenentista, não casa com Era Vargas. Está vendo que ela apareceu em diversas questões? Você já elimina de cara. Reforço dos poderes locais atribuídos ao... Não, reduziu o reforço dos poderes deles. Bom, vamos lá, 12. E última. Essa é a última questão, galera. Vou fechar com chave de ouro. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, então presidente legitimamente eleito, tirou a sua própria vida com um tiro no peito. Sobre esse episódio, assinale a alternativa correta. O suicídio foi o último ato decorrente da tentativa frustrada de Vargas de permanecer no poder por meio de um amplo arco de alianças que envolvia militares, partidos políticos, como Partido Social Democrático, entre outros. E aí? Está pedindo para marcar a correta. O que vocês acham? Não, né, pessoal? Lógico que não. Foi os militares que mandou ele sair do poder, ué. Como é que tinha essa aliança com o militar? Os militares, né? O falou, vaza. Com a sua morte, Vargas conseguiu abortar o golpe articulado pela União Democrata Nacional, ou UDN, sim, e setores militares. Abortou, porque eles queriam dar o golpe, aí o cara suicida, acaba comovendo a massa e tudo mais. Então, os caras falaram assim, pô, o cara morreu, e agora? Jogando a responsabilidade de seu ato sobre esses opositores e inviabilizando a tomada de poder. Sim, é a resposta, eu falei isso durante a aula, tá? É isso aí, galera. Temos, então, matado a última questão, terminamos a nossa aula de hoje. Vamos, na próxima aula, dar início lá ao governo JK, Juscelino Kubitschek, aos planos dele, governamentais e tudo mais, tá? Então, eu te espero na próxima aula. Fiquem com Deus, um forte abraço. Fui!